Hoje nós vamos falar de Maria Firmina Reis, autora homenageada na Flip 2021. Bora lá? Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. Como vocês sabem, nós estaremos na Flip 2022 e nada melhor do que falar da autora homenageada pela Flip, que é a Maria Firmina Reis. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar nessa autora. E é importante esse resgate porque é normal, não é porque a pessoa é ignorante, é porque realmente é uma autora que ficou no ostracismo durante muito tempo, ninguém nem sabia que ela existia e foi recuperada há pouco tempo. Então vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais e fazer essa descoberta. Porque Maria Firmina Reis foi a primeira autora de romance brasileiro, com a publicação do romance Úrsula, que nós vamos falar agora, foi publicado em 1859. Então, além de ter sido a primeira mulher, ela era afrodescendente. Então, ser afrodescendente, mulher, em 1859 e produzir um romance, só isso já seria uma coisa enorme. Mas é um romance pioneiro. Aliás, pioneirismo é a palavra que marca a vida de Maria Firmina Reis. E por isso que é importante esse resgate. Por isso que é legal a gente ter um festival como a Flip, homenageando uma pessoa assim, para não deixar continuar no ostracismo e resgatar e fazer todo mundo, eu, você, aquela pessoa que não lê muito, aquela pessoa que lê muito, conhecer essa autora. Então, a Maria Firmina Reis, ela foi pioneira não apenas na literatura, como também ela foi a professora de primeiras letras no Maranhão, ela vem do Maranhão, e ela criou uma escola mista, uma coisa assim realmente muito avançada. Na época as pessoas protestaram porque essa história de escola mista não poderia existir. Então ela também teve outras participações em jornais, pequenas participações com poemas, e isso tudo mostra que ela ia além, muito além da média do que uma mulher naquelas condições de pouca educação, poucas oportunidades podia conseguir. E como se não bastasse tudo isso, o romance Úrsula, ele além de ser escrito por uma afrodescendente, ele traz pontos muito importantes de reflexão. Muitos consideram como o primeiro romance abolicionista. Por quê? Porque ele trata de questões dos escravizados pela ótica de uma afrodescendente. E isso, gente, em 1859 não existia. Então, o romance Úrsula, ele tá dentro daquela tradição do romantismo, e é legal a gente trazer aqui alguns pontos para que esse romance, se você ler, ele não passe como uma coisa, ok, tudo bem, um romancezinho ali, daquele estilo romântico, onde tinha o vilão, o mocinho, naquelas estruturas que se fazia na época. Sim, ele é tudo isso. Só que é um romance que, se nós não abrirmos os olhos e prestarmos atenção no detalhe, no momento que ele foi escrito, no momento em que ainda havia a escravidão no Brasil, as coisas podem não saltar aos olhos e o romance passar como uma coisa muito mais superficial do que ele na realidade é, do que da denúncia que ele traz, do que dos pontos de reflexão que ele traz. Hoje em dia, coisas que passariam muito mais facilmente, naquela época eram revolucionários. Úrsula, então, conta a história de amor de Tancredo e Úrsula. Úrsula é uma menina pobre, uma menina com poucas condições, uma situação mais difícil, e Tancredo, filho de uma pessoa mais abastada. Ok, até aí, uma história clássica, você tem a mocinha, o mocinho, o vilão, que é o tio da Úrsula, que não queria o casamento, tudo bem, mas se você ficar nessa camada superficial dessa historinha, você não vai ver um monte de outras coisas que existem, principalmente três personagens negros no romance, que são centrais e que são propositalmente, de forma muito inteligente, inseridas pela autora para denunciar, para gritar a situação dessas pessoas. Por quê? Porque
a gente corre o risco de ficar ali naquele romancezinho, ali, Tancredo, Úrsula, e não perceber que logo de cara, quando começa o romance, a gente já tem esse personagem negro do... como é que chama? Túlio. Do Túlio. Que ele salva o Tancredo e eles têm uma relação muito forte que vai se criando no livro, só que o Tancredo e o Túlio já começam sendo vistos como iguais. E eu fiz um curso, já sempre falo aqui do Veredas Infinitas, do professor Rodrigo, e ele trouxe uma coisa que realmente quando eu li a primeira vez eu não vi, que o título do capítulo é Duas Almas. E isso é sensacional, porque você, ao dizer que o capítulo são duas almas, Túlio e Tancredo, você está dizendo o quê? Que uma pessoa negra, uma pessoa escravizada tem alma. Isso, se você não estiver atento, pode passar, porque hoje em dia é óbvio que tem alma. Mas em 1859 não era óbvio, não era. E trazer isso na literatura, dizer que os dois têm alma, que os dois são seres humanos, era sensacional. E colocar isso com uma sutileza, mas ao mesmo tempo uma força, como Maria Firmina Reis colocou, é lindo. E não fica só nisso. Você vê um desenvolvimento desse personagem e as situações com outros escravizados, como uma mulher que veio da África, então você tem essa visão do escravo recém-chegado, você tem o desespero de outro que se entrega à bebida, então você vai vendo diferentes matizes. O livro vai tratar personagens que são muito típicos do romantismo, você tem essa superficialidade em personagens, mas se você ficar ali, você não alcança o ponto onde a Maria Firmina Reis chegou em uma época em que não se falava disso. E uma coisa impressionante, você vai dizer, mas Adriana, eu nunca ouvi falar dessa autora, como é possível, né? Porque a gente ouve dessa época ali, José de Alencar, o que aconteceu? Bom, o que acontece é que, além dessas dificuldades todas de ser uma autora afrodescendente no Maranhão, foi perdido o traço dela durante muito tempo. E foi só, agora recentemente, que, aparentemente por acaso, uma edição original de Úrsula foi encontrada em um sebo por um colecionador, e quando ele leu aquilo chamou muita atenção, e aí ele tirou do ostracismo um romance que ficou 100 anos esquecido. Mas foi só em 1977 que ele foi republicado, eu acho que foi 77, anos 70 em todos os casos, e foi aos poucos que começou essa recuperação, essa valorização. Agora temos a prova aí que ela é autora homenageada da Flip, escreveu poemas, escreveu contos, então demorou muito para trazer isso. O porquê que ela ficou esquecida não se sabe, porque a biografia dela tem muitas sombras, tem muitos buracos, há inclusive pesquisas para tentar preencher isso tudo. Não se sabe, provavelmente pelo fato dela não estar na corte, de ser uma mulher, de não ter conseguido uma projeção nacional, foi pouco a pouco caindo realmente no esquecimento. Agora, ela certamente naquela época conseguiu alguma coisa, porque publicar não era fácil, participar de jornais não era fácil. Então, na época, ela conseguiu, de alguma forma que ainda não é muito clara, um reconhecimento dos pares. Só que pouco a pouco foi sendo esquecido, e talvez se ela não fosse mulher, se não fosse afrodescendente, talvez não tivesse sido esquecida. Então agora é muito lindo a gente poder recuperar essa história. Então aproveite, não fique dizendo, ok, legal, Maria Firmina Reis, já ouvi falar. Aproveite esse momento, essa homenagem que o festival está fazendo para descobrir. Tomara que esse vídeo seja um pontapé para você ir lá, procurar, saber quem é, ler Úrsula, e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não deixa passar, não finja que não conheça, descubra, entre nessa descoberta junto. E se inscreva no canal para conhecer as coisas novas que a gente vai continuar trazendo aqui. Se você já leu, melhor ainda, deixa aqui no comentário. Já leu outras coisas da Maria Firmina Reis? Melhor ainda, conte aqui pra gente. Vamos trocar e eu dou notícia da Flip para vocês. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.